onde o Dudu já brilhou muito com o Palmeiras, e se você acessar o GE, você vai se deparar com a informação de que está na mesa do Gabigol um pré-contrato do Palmeiras. Gabigol tem na mesa dele também um contrato que o Flamengo ofereceu para ele renovar por 1 ano, coisa que, ao vivo aqui no Seleção Sport TV, o empresário dele rechaçou, né? O Júnior Pedroso entrou aqui no programa e disse que o Gabigol não tem interesse em aceitar essa proposta de mais de 1 ano e disse com todas as letras que o final dessa história tão linda de Gabigol no Flamengo está chegando. Na época eu perguntei para ele se seria agora na janela ou no fim do ano e ele disse que poderia ser agora na janela. O Palmeiras se animou, o Palmeiras quer muito o jogador, a Leila quer, o Abel quer, essas informações estão publicadas no GE, o Palmeiras se animou e achou que poderia então oferecer uma moeda de troca para o Flamengo. Já que ao fim do ano o Gabigol pode sair de graça e já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe do Brasil ou do mundo, por que então não pegar o Gabigol agora, pensou o Palmeiras, e oferecer o Dudu como moeda de troca? O Flamengo inicialmente recebeu, e o Flamengo, que é um clube muito ligado em negócio, né, tem dirigentes que são verdadeiros tubarões do negócio, a primeira reação deles foi pensar no negócio. Opa, 2 ídolos movimentando o mercado, movimentando o marketing, eles não estão vivendo grande fase em seus clubes por razões diferentes, né? Dudu está voltando de lesão, tentou ir para o Cruzeiro, não conseguiu, Gabigol está desgastado aqui, Flamengo estudou a proposta. E ao que tudo indica, pelo que eu ouvi do Flamengo, não vai aceitar. Por algumas razões. Fosse no começo de temporada, o Flamengo poderia se animar mais. No meio de um campeonato, com os 2 clubes podendo se enfrentar, inclusive, né, em Libertadores, e se o Gabigol for e o Dudu vier, eles poderiam se enfrentar. O Flamengo olhou para aquilo e acha que ainda não está 100% terminada a história do Gabigol. Embora pareça difícil uma reviravolta, futebol é muito louco, né? De repente o Gabigol consegue uma chance e tem uma reviravolta. E o Flamengo, que não está precisando de muito dinheiro, colocou o pé no freio. Sobre o Dudu ser uma... O Palmeiras foi inteligente, porque já que o Flamengo pode perder o Gabigol de graça, no fim do ano ele pode ser de graça, o Palmeiras falou, pô, por que vocês não pegam o Dudu? Acontece que o Dudu é um jogador caro. E com o dinheiro que o Flamengo gastaria com o Dudu mensalmente, o Dudu tem um dos maiores salários do futebol brasileiro. Ele, Flamengo, pode escolher qualquer jogador que ele quiser. E nas posições que o Dudu atua, ele já tem hoje o Cebolinha, o Bruno Henrique, Luiz Araújo, o Gerson com a volta do De La Cruz também é opção para jogar pela direita. Então o Flamengo colocou tudo isso na mesa, estudou com muito carinho. Realmente o Flamengo levou a sério a proposta do Palmeiras, mas ao que tudo indica, não topou e não vai topar. E também fiquei sabendo que os jogadores, especialmente o Dudu, também ficou muito receoso em fazer a troca. Porque não é que o Gabigol é pretendido pelo Palmeiras, né? O Palmeiras quer um centroavante. O Dudu entraria como moeda de troca, ele chegaria como um contrapeso. Então tudo isso pesou para o Flamengo, nesse momento, não aceitar o que o Palmeiras ofereceu. E aí perguntei para o Flamengo, mas é possível, Gabigol, diante de tudo que o empresário já falou, tudo que a gente está vendo? E a resposta é sempre a mesma, futebol, né? Você não consegue prever o dia de amanhã. Pode acontecer alguma coisa, o Gabigol entrar no time, embora não pareça provável. E no caso do Dudu, claramente ele deu um passo em falso que pegou muito mal no Palmeiras. Quando ele procura o Cruzeiro, quero sair do Palmeiras, e o Cruzeiro oferece um contrato para ele de 5 anos, o Dudu tem contrato até o fim do ano que vem com o Palmeiras, e oferece 300 mil reais a mais do altíssimo salário que ele já tem. Era uma proposta, se você pensar friamente, excelente para o Dudu. Ele dá o que para o Cruzeiro se acerta com o Palmeiras, o Cruzeiro anuncia o Dudu. E quando o Dudu volta atrás, a própria presidente do Palmeiras, em entrevista ao vivo no Redação Sport TV, deixou claro que o Palmeiras não gostou do fato de o Dudu procurar o Cruzeiro, fechar com o Cruzeiro, o Palmeiras fecha com o Cruzeiro e ele volta atrás. Então o Dudu virou para o Palmeiras uma moeda de troca hoje. É um dos maiores jogadores da história do clube, mas nesse momento o Dudu é um problema, uma moeda de troca. Paralelamente a isso, o Dudu ficou 10 meses sem jogar. Retorna. O Abel relacionou ele em 7 oportunidades desde a volta. O Dudu entrou em campo em 3 vezes, nunca por mais de 30 minutos. Domingo tem uma imagem, que é uma imagem bem forte, dele sozinho, assistindo às reservas, treinando, ele sozinho. Certamente estava pensando, caramba, eu não fui para o Cruzeiro
e vai ser difícil a minha vida aqui. Porque tem o Estevão, está chegando o Felipe Anderson, Maurício, e assim, nesse momento, estão as situações de dois dos maiores jogadores da história de Flamengo e Palmeiras. E eu entendo o lado de todo mundo aqui. Eu entendo o lado do Palmeiras de oferecer a troca, entendo o lado do Flamengo e concluo o seguinte: o Palmeiras precisa, quer muito mais o Gabigol do que o Flamengo quer o Dudu. Por isso o negócio não vai sair nesse momento. Eu vejo, dificilmente vai sair. Eu vejo assim uma situação, claro que o Dudu é a segunda vez que o Palmeiras está tentando. Sim, na primeira foi uma situação dele com o Cruzeiro, mas agora o Palmeiras está tentando colocar ele na operação. E é uma intenção do clube não contar com ele. Nós temos que deixar claro que ele é das bandeiras dos últimos títulos do Palmeiras, né? Um dos maiores da história do clube, Um dos maiores, então nós temos que ter cuidado com isso. A gente fica... Eu tenho cuidado quando falo dos ídolos, porque eu acho que eles precisam de reconhecimento, precisam sair bem dos clubes. Se é para sair, falei do Gabigol, isso aí aqui no programa, e vou falar do Dudu. Ele precisa sair bem. Sim? Aquela saída que ia ser para o Cruzeiro, ele não ia sair bem. Não ia sair bem com a torcida, com o clube. O clube que deu todo para ele, que ele entregou muito. Ele entregou muitíssimo para o clube. Agora, ele precisa sair bem. Se é para sair, que ele precisa sair bem. Mas você acha que isso ainda é possível? Diante de como foi feita essa negociação com o Cruzeiro e aí veio tudo à tona, eu não sei se isso é possível dele sair tão bem assim. Que eu digo que fica uma situação estranha. Sim? Porque o clube tentou. Sim. O clube tentou que ele saia. Sim? O clube colocou ele numa operação. Como que ele fica com a situação no clube? Sim? Então é difícil. É difícil o tratamento que tu tem que ter com um dos maiores ídolos da história do clube. Tem que ter cuidado. São dois pontos, né? Falar do Gabriel, todo o acontecido, o empresário falando pra gente aqui, é um desenrolar diferente. É uma decisão que tem o direito de sim e tem o direito de não. A forma como é feito, que eu acho que pode ser conduzida diferente para os dois lados. Isso é o que eu sempre respeito e prezo pelo clube e pelo atleta, né? Então, assim, esse caso do Gabriel, a não ser que ele volte atrás, mas meio que está um pouco decidido e o Palmeiras já sinalizou que quer o Gabriel. Eu acho que é um ganho gigantesco também para um time que é já muito forte, um centroavante do peso do Gabriel, que é um menino de 27, 28 anos, que tem muitos gols para fazer pela frente, né? E tem tudo isso, pelo caso que a gente acompanha, as coisas estão caminhando para esse lado. O Dudu foi uma situação criada, que pode ter sido certo ou pode ter sido errado, é um ídolo do clube. A torcida do Palmeiras já identificou e já entendeu que, do momento que ele falou que fica, já tem o respaldo do torcedor novamente. Agora, a questão do jogar menos, jogar mais, eu acho que faz parte do processo que ele está vindo de um ponto de cirurgia, né? Eu acho que o Palmeiras não tem um prejuízo em ter o Dudu, porque o Dudu é um cara que ainda consegue entregar, mesmo com todos esses jogadores que tem hoje dentro do Palmeiras, o Dudu inteiro, eu acho que ele consegue transitar ali na direita, na esquerda, independente de situações do jogo. Essa situação do Flamengo, se ele vem para o Flamengo também, eu acho que ele se adaptaria. É um jogador que tem condições, ainda mais da qualidade do time do Flamengo. Eu vejo o Dudu e o Gabigol, são altíssimo nível da prateleira de jogador do futebol brasileiro hoje. O Dudu sempre foi. Está passando por uma situação, questão de lesão, como eu disse. Mas você entendeu a nuance? O Palmeiras precisa de um centroavante. O Palmeiras quer o Gabigol. O Flamengo não procurou o Dudu. É uma assim, ó, a gente quer o Gabigol, você quer o Dudu aí? Mas então, a situação dele fica... Mas eu acho que é mais pela parte financeira, Rizek. Claro, ele é um jogador caro. Alta, tá vindo um cara que é muito alto e tem um outro atleta que é muito alto. Eu acho que se isso aconteceu, são posições diferentes, mas assim, acho que são coisas naturais dentro do futebol. Agora, eu encaro o Dudu como um grande atleta e uma grande referência do Palmeiras, campeão ao longo do tempo, né? Que ele ficando, que eu acredito que vai ficar, porque é um cara que seja útil para o time, entrevista do Abel, ele sempre fala, eu vou falar de jogadores que estão aqui, enquanto estiverem aqui, eu conto com eles. E não tem como deixar um jogador desse tamanho, né, não contar com ele, eu acho difícil. Porque é um cara que pode ajudar muito e eu levo sempre a consideração do Abel, que o Abel ele deixou o Rony muito tempo fora, depois retorna, ele deixou o Flaco muito tempo fora e depois retorna.
O Estevão, eu não tenho dúvida que o Estevão vai passar por um processo um pouco mais curto, mas vai passar também, porque o Veiga foi pro banco já vem também. demonstrando um pouco de cansaço. Então, e ele tem peça para isso. E eu acredito que o Dudu novamente vai ter as suas oportunidades, porque quando a gente fala de um campeonato longo e de muita dificuldade, o Palmeiras vem fazendo isso, o Flamengo vem fazendo isso. E os outros times às vezes não fazem porque não tem peça de reposição do tamanho desses dois times. Mas eu vejo hoje o Gabigol e o Dudu, independente de onde eles estejam, são jogadores assim que trazem um peso positivo gigante para o time. E eu acho mais simples o Dudu voltar a jogar no Palmeiras do ponto de vista técnico com o Abel do que o Gabigol no Flamengo com o Tite, por questões técnicas. Por outro lado, em questão de bastidor, a gente está vendo a Leila com uma clara vontade de negociar o Dudu. E o Flamengo esperando para ver o que acontece com o Gabigol, inclusive oferecendo 1 ano de contrato para ele. E aí, Renata, quer meter sua colher nessa cumbuca também? Eu acho que, eu concordo com que o Dali falou uma coisa que eu acho que é importante, né? Sobre os ídolos e a forma como eles saem. Porque pode acontecer de um cara que é ídolo de um time, que fez uma história naquele clube e, de repente, querer respirar outros ares e tá tudo bem, contanto que tudo seja muito bem conduzido. Mas eu acho que os dois, tanto o Gabriel quanto o Dudu, cometeram alguns erros, assim como os clubes também cometeram alguns erros nessa história. Acho que o Flamengo demorou, talvez, para oferecer um contrato, né, para resolver a questão da renovação, que talvez deveria ter sido resolvida no ano passado, antes de acontecer problema com doping, antes de acontecer a questão de camisa do Corinthians, antes de um monte de coisa. A questão de Palmeiras e Dudu, ficou muito complexa a história, né? Porque ele estava se recuperando e todos os meus amigos palmeirenses estavam na expectativa de ver o Dudu de volta, inclusive para a reta final de Libertadores. Aí, do nada, eu lembro que eu estava aqui fazendo um jogo da Euro, e aí, notícia do intervalo, Dudu fechou com o Cruzeiro. Como assim Dudu fechou com o Cruzeiro? Sim, foi uma coisa muito, muito inesperada. E aí, a gente tem o lado do que a Leila disse, que ela até falou que não foi o Dudu que falou isso para ela, que quem falou isso para ela foi o Alexandre Matos. Mas ela, na entrevista para a Redação Sport TV, ela diz que o Alexandre Matos afirma que que a equipe do Dudu procurou o Cruzeiro, na busca por sair. Agora, o Dudu procura o Cruzeiro para sair dessa maneira? Eu não vejo problema nenhum dele querer voltar. Da Bandeirantes, um ótimo colega, um ótimo jornalista. Quando o caso estourou, ele disse com todas as letras, informações do Mauro, e não tenho por que desconfiar, que o Dudu não é um problema pessoal com o Abel, mas que o Dudu não curtia trabalhar com o Abel. Depois o Abel disse que não tem nenhum problema com ele, mas o Mauro nunca trouxe a informação de que era um problema pessoal. O Dudu tinha um incômodo de seguir trabalhando com o Abel e por causa disso, entre outras coisas, mas esse é o principal motivo, queria sair do Palmeiras a informação do Mauro Betti, da Bandeirantes. E ele teria o direito também de fazer isso, mas acho que a maneira de conduzir não é chegar e bater na porta do Cruzeiro. Talvez seja conversar ali do Palmeiras. Pessoal, estou pensando, Cruzeiro é o clube que me revelou, acho que seria legal encerrar a carreira lá. Enfim, tudo tem uma condução. E acho que faria muito mais sentido o Dudu ir para o Cruzeiro do que ele ir para o Flamengo. Porque aí você pega um ídolo do clube que é rival e vai, entendeu? Então, assim, eu acho que tá tudo muito, muito bagunçado da forma como tanto os dois jogadores quanto os clubes conduziram essa história. Agora, se o Dudu vai conseguir retomar essa... Porque eu concordo com o que o Elano disse. Tem torcedores que falaram, ok, o Dudu quer ficar, ele vai ficar. Mas tem torcedor que ainda ficou meio sentido com essa história. E aí ele precisa jogar. Agora, ele vai jogar? É o espaço que ele vai ter que conquistar num momento em que o Estevão tá bem, enfim. Mas acho que ele tem super capacidade. E se eu fosse o Dudu, diante de tudo, eu buscaria conquistar meu espaço, reconquistar meu espaço no Palmeiras. E a impressão que eu fiquei é que se o negócio fosse sugerido pelo Palmeiras em janeiro, teria mais chance. Agora, no meio da temporada, o Flamengo teria que procurar um grande substituto para o Pedro, no meio de uma Libertadores em andamento. A ver, a informação que eu tive é que muito dificilmente o negócio vai sair. Aguardemos os próximos passos. Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.